crenças limitantes e crenças abundantes, né? E o intuito de eu estar aqui para poder compartilhar isso com vocês é que você pode até sair da pobreza, né? Mas se ela não sair da sua mente, ela volta para a sua vida. Eu preciso te deixar consciente disso, né? É um tema complexo, mas é um tema, ao mesmo tempo, promissor. E antes de eu começar, eu quero fazer algumas perguntas aqui para deixar você consciente, né? Consciente da sua vida. Quantas vezes você já viu alguém ganhar aí uma grande oportunidade e, com pouquíssimo tempo, perder essa oportunidade? Quantas vezes, né? Isso eu acredito muito que acontece muito no nosso cotidiano, acontece muito com pessoas ao nosso redor, e talvez já aconteceu com você também, né? Às vezes nem é falta de recurso, mas é uma falta de mentalidade para poder preparar, né? Eu creio que no decorrer da nossa vida, no decorrer da minha vida, da sua vida, você já teve dezenas, centenas de oportunidades, mas você não soube aproveitar. E, gente, oportunidade, ela sempre vem em forma de trabalho duro ou em forma tipo de uma cebola, sabe? Por quê? Uma cebola, para você, quando você descasca ela, você vê que ela tem várias camadas. E tem oportunidades que são camadas que você precisa definitivamente de ir tirando ela aos poucos. E isso tem muito a ver com a nossa mentalidade. Porque tudo aquilo que nós fomos expostos na nossa juventude, na nossa infância, na nossa adolescência, criou-se uma crença, né? Eu lembro, uma vez, minha avó estava fazendo um peixe frito. E aí, esse peixe frito, ela cortou a cabeça e o rabo, né? E isso passou-se por gerações, cortando a cabeça e o rabo. Em um determinado momento, uma tia minha questionou: por que você corta a cabeça e o rabo, né? Com um padrão. E aí ela foi e falou: não, porque a minha panela só cabe essa parte do peixe, né? Então, aquilo ali, se você não tomar cuidado, você cria na sua cabeça algumas irrealidades, né? Definitivamente. E quais são essas irrealidades? Ontem mesmo, eu estava fazendo uma mentoria, né, com um dos meus grupos de mentoria. E essa mentorada, ela tá formando em medicina, né? Está estudando para se tornar médica. Ela gosta muito de urgência e emergência. E aí, ela me relatou que médico trabalha muito e que médico, definitivamente, eles não têm tempo para poder curtir a família, eles não possuem tempo para poder desfrutar da vida, né? E aí eu fiz uma pergunta para ela: é todo médico que é assim? É todo médico que não tem tempo? Porque, dependendo da bolha que você está vivendo, dependendo do lugar que você está frequentando, se torna-se uma visão coletiva. Então, tudo aquilo que você está percebendo dentro daquela bolha se torna uma realidade. E eu sempre gosto de falar que o primeiro passo para a mudança de vida é a mudança de ambiente. Tanto é que isso é muito bíblico, né? Deus, quando ele vai prometer uma nação para Abraão, a primeira coisa que ele fala com Abraão é: sai da sua terra e da sua parentela. Quando ele fala da terra, ele está falando da geografia. E quando ele fala da parentela, não necessariamente são a família, mas daquelas pessoas que têm a mentalidade atrofiada. E a nossa mentalidade foi moldada, gente. A sua mentalidade, aquilo que você tem como visão, aquilo que você tem como pensamento, não começou em você. Isso que você precisa entender, tá? Então, hoje, nós vamos aprender a identificar algumas crenças limitantes e substituí-las, tá? Por crenças abundantes ou por verdades do reino. Tudo que eu gosto de fazer, de ensinar, eu sempre trago Bíblia. Por que eu sempre trago Bíblia? Porque essa aqui é uma verdade que existe há milênios e tem pessoas que ainda não acessaram. Então, eu quero, de uma certa forma, também trazer isso para vocês. Então, se você for olhar, né, sobre um texto bíblico que tem aqui, tá em Mateus 25, não me lembro o texto aqui, Mateus 25, deixa eu só pegar aqui, ó, que eu vou compartilhar com vocês a realidade. Mateus 25, eu não me lembro se está entre os parágrafos 10 a 15 ou se está entre os parágrafos 24 e 25. E aí, nessa parábola dos servos, né, Jesus ele é muito claro. Quando ele está contando
Ele está contando para poder dar exemplos sobre o reino para aquelas pessoas, né? E para essa parábola, Jesus ele entrega, vou até ler aqui para eu não me errar, porque tem algumas parábolas que são semelhantes, né? Então, ó, o reino dos céus também pode ser ilustrado como uma história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Então, ou seja, tudo aquilo que você recebe é de acordo com a sua capacidade. Então, os resultados que você tem hoje, né, tem a ver com a sua capacidade. Se você tem um cargo de confiança, se você tem um cargo de liderança, tem a ver com a sua capacidade. Então, você precisa entender isso. Então, Cadu, como que eu faço para sair dessa mente minha escassa, dessa mente minha pobre, né, dessas crenças que me limitam? Você precisa definitivamente aumentar a sua capacidade. E aumentar a sua capacidade é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não é uma pessoa que vai te dar uma oportunidade primeiro, para depois você se tornar algo. Primeiro você se torna. Sabe o que eu vejo muito? Pessoas que têm oportunidade de um emprego. Vamos começar do emprego, né? Pessoas que têm oportunidade de um emprego, e aí ela quer fazer só o básico. Ela não quer entregar para a pessoa o seu melhor. Ontem mesmo, eu discuti isso nessa mentoria. Ela estava comentando comigo sobre um trabalho da faculdade. E esse trabalho da faculdade, ela ficava irritada quando dividia-se em grupo, ou seja, trabalho no coletivo, e uma das pessoas daquele grupo não concluía a parte que ela tinha que fazer, sempre sobrando para as outras pessoas do grupo. E ela ficava irritada. Por quê? Porque a nota era geral para aquele grupo. E aí eu dei um exemplo para ela. Falei assim, olha, tudo que você está fazendo hoje, aí na sua faculdade, mesmo que você acredite que tem pessoas que estão subindo nas suas costas, quando você pega a parte de alguém para poder fazer, você está aumentando o seu repertório, você está aumentando a sua capacidade. E quem vai colher isso no futuro é você, não é aquela pessoa que deixou as coisas nas suas costas. Isso é um tipo de mentalidade, tá vendo? Isso é um tipo de crença. Por quê? Muitas pessoas têm o senso de justiça muito apurado. Elas querem que o outro pague por aquilo que ela não fez ou por aquilo que ela fez, por aquilo que ela deixou de fazer ou por aquilo que ela precisava fazer. E aí eu dei para ela uma outra perspectiva. Falei para ela assim, imagina só, você está dentro de uma sala de cirurgia, e cirurgia geralmente sempre será em grupo, porque você não dá conta das coisas sozinha. Agora imagina que você está lá com 6 amigos e tem uma ou duas pessoas que travaram, elas não sabem nem o que fazer. Elas estão ali para poder te auxiliar, para poder te apoiar, mas elas não sabem o que fazer. E aí travou. O que você vai fazer? Você vai responsabilizar ela e falar assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, você tem que fazer isso. Ou você vai falar assim, pô, vamos lá, deixa eu te ajudar aqui. Ou então você ir lá e fazer a parte na qual ela travou. Por quê? Tem uma vida ali na maca, te esperando. Tem uma vida ali. E aí você tem a decisão de ter aquele senso de justiça sua apurado para poder fazer com que aquela pessoa ela se movimente, ou você pode movimentar no lugar dela. Então, quando você tem essa atitude dentro do seu trabalho ou dentro de algum cargo de liderança que você tem, quando você está fazendo a parte, inclusive, de outras pessoas, você está aumentando o seu repertório, você está aumentando a sua capacidade. Porque quando você é fiel nesse pouco, né, no que foi de confiar, por exemplo, você está num emprego ali, está numa posição de liderança, você assume outras responsabilidades, quem está por cima, porque sempre vai ter alguém em cima nos observando, ele vai pegar você e vai falar assim, opa, essa pessoa aqui, ela pegou X coisas para poder fazer, então agora eu acho que ela merece ir para um outro nível. E aí você recebe outro nível. Sabe por que eu estou falando isso? Porque promoção, gente, é pessoas que promovem outras pessoas. Para Deus, nada passa despercebido. Definitivamente, nada passa despercebido de Deus. E nós estamos sendo observados o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos sendo observados. Então, aquilo que você está fazendo hoje, mesmo que não seja a sua responsabilidade, ou mesmo que não seja algo que te foi confiado, ou mesmo que dentro de um trabalho de CLT seja algo que você não está sendo pago para poder fazer, nada passa despercebido, porque a sua promoção ela está chegando. Mas você tem que ter essa mente, você tem que ter essa mentalidade. De quê? De começar a fazer coisas nas quais vai aumentar o seu repertório. Esse é um tipo de mentalidade. Porque aqui, ó, é muito claro. A Bíblia é clara nisso. Cada servo recebeu conforme a sua capacidade. Então, quais são as suas capacidades? Né? Eu quero trazer essa reflexão para você. Qual que é a sua capacidade que você tem aferido hoje? Né? Então, eu quero trazer para vocês aqui algumas crenças limitantes que são típicas, ok? Dinheiro é sujo. Quantas vezes você já escutou isso? Dinheiro é sujo.
né? E eu já escutei os meus pais já falaram isso comigo. Dinheiro é sujo. Outra coisa também que é uma crença limitante. Não nasci para isso. E aí eu te pergunto, você nasceu para quê então? Você nasceu para quê nessa vida? Para que você está nesse plano terreno? Quero te chamar a reflexão também. Outra crença limitante. Quem tem muito é porque roubou. E aí, quando você tem esse tipo de mentalidade, quem tem muito é porque roubou, você nunca vai acessar o muito. Porque você acha que para você ter muito, você precisa roubar. Então, esse é outro tipo de crença limitante também. Outra crença também que já está mais ligada no âmbito espiritual. Deus só quer o meu coração, não minhas finanças. Só que, gente, nós estamos num plano terreno. E nesse plano terreno, nós precisamos de recursos. E aí eu volto de novo nessa mentoria que eu estou dando para essa pessoa. Ela falou assim, cara, eu tenho um coração muito de servir, eu tenho um coração muito generoso, eu quero servir. Eu falei assim, mas aqui, querida, deixa eu te falar uma coisa, não tem como você servir sem recurso. Você já viu pobre ajudar outro pobre? Não tem como, financeiramente falando, não tem como. E se ele ajuda, ele se ferra mais. Então não tem como. Você já viu quem que não tem carro dar carona para outra pessoa? Não tem como. Então, se Deus quer só o seu coração e não as suas finanças, como que você vai fazer para realizar a obra que ele nos confiou aqui na Terra? Porque precisa de recursos. Eu quero fazer um projeto social. Poxa, tem logística, precisa de recursos. Tem toda uma logística, tem todo um material que precisa ser organizado, tem todo um transporte que precisa ser realizado. Eu quero fazer um projeto social numa favela e eu quero levar cestas básicas. Beleza. Você tem dinheiro para poder bancar essas cestas básicas? Tudo requer recurso. Então, quanto mais dinheiro você conseguir fazer, mais possibilidades você vai ter nesse plano terreno. É isso que você precisa entender. O problema não é quanto você tem no bolso. Definitivamente. O problema não é esse. O problema é quanto a pobreza ocupou os seus pensamentos. O problema não é o quanto você tem no bolso. O problema é quanto a pobreza está ocupando aqui, ó, os seus pensamentos. Tem muita gente que já acessou outro nível e continua ainda na escassez. Continua ainda com medo de perder. E sabe o que acontece com essas pessoas? Elas tendem a perder mesmo. Por quê? A Bíblia é muito clara. Como tu pensas, está lá em Provérbios. Como tu pensas, assim tu és. Entende? Então eu quero trazer para você algumas práticas de como que você vai poder fazer para eliminar essas crenças limitantes, essa mentalidade de escassez, tá? E agora eu quero falar um pouco sobre a mentalidade de abundância, uma mentalidade que é do reino, né? Eu gosto muito de Romanos 12, 2, eu vou abrir aqui na minha Bíblia para poder compartilhar com você, né? Romanos 12, 2, olha só que interessante. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque nosso Deus, né, através do apóstolo Paulo, quem escreveu essa carta aqui aos Romanos foi o apóstolo Paulo, e através do apóstolo Paulo, a gente entende que nós precisamos mudar como que nós enxergamos as coisas. Como que nós tendenciosamente observamos as coisas. Qual é a visão que nós temos. Como que nós enxergamos as coisas. Porque tudo tem a ver com o modo com que a gente pensa. Tem a ver com a nossa mentalidade. Né? Então nós precisamos ter a mentalidade do reino. A gente precisa ver Deus como o nosso Pai. Quando você tem esse entendimento que Deus é o seu Pai, você assume uma responsabilidade pela multiplicação. Lá, nesse versículo que eu falei com vocês, das parábolas que Jesus estava falando aos discípulos, sobre a capacidade, né, tem muito a ver com isso, com a multiplicação. Jesus ele ensina isso o tempo todo, em você avançar, em você levar a palavra dele adiante, em você levar a salvação, mas para isso você também precisa de quê? De recursos. Tem lugares, gente, que o ser humano ainda não conseguiu acessar. Você acredita nisso? Tem tribos. Eu lembro de uma história que me contaram, um grande amigo me contou de uma missão que ele foi fazer no Acre. Tem tribos indígenas que nós, normais, não conseguimos entrar ainda. Porque são tribos indígenas de... eu não lembro muito o termo que ele me falou, mas é como se fosse uma tribo canibal. Quem está fora daquela tribo, eles matam. Então não tem como você acessar.
Então, tem muitos lugares que ainda o evangelho ele não chegou. Então, a mentalidade de abundância, primeiro, ver Deus como Pai generoso, como um Pai que vai te entregar os recursos necessários para você poder fazer aquilo que precisa ser feito agora, no hoje, ok? Porque você não precisa de mais nada para você poder fazer o que precisa ser feito. Você sabia disso? Quando você começar a usar o que você tem para fazer o que precisa ser feito, Deus não vai ter problema nenhum em te entregar mais, em deixar você com mais recursos, mas você precisa, primeiro, aprender a usar o que você tem. Eu lembro quando eu comecei a fazer live, eu tinha um celular que, nossa, meu Deus do céu. Hoje aqui, se você ver o meu setup aqui, eu estou com aqui, ó, do meu lado. Tem o meu tablet, que eu olho as pessoas que estão ao vivo comigo aqui no Meet, ó. Olha que legal. Eu tenho aqui o esboço, que está aqui no meu computador, da palavra que eu estou trazendo para vocês. Aqui, ó, tem o Instagram que está sendo feita a live. E atrás, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver tudo aqui, ó. E atrás, vai ser daqui não, porque a câmera não está aqui, né? Óbvio. E atrás aqui ainda tem meu telefone que está transmitindo no YouTube, né? Mas há 3 anos atrás eu fazia uma live com o meu telefone, um Samsung, um Samsungzinho. Só que tem gente que está esperando ter o iPhone para poder fazer, né, o que precisa ser feito, às vezes aparecer. Sabia que quando você não está promovendo uma mensagem, né, nas suas redes sociais, tem pessoas morrendo? Nós precisamos abrir a nossa boca. Tem muita gente que a gente vai conseguir influenciar com a vida que nós temos. E não se compare com as pessoas que têm mais do que você. Por quê? Cada um está numa fase de vida diferente. Ao mesmo tempo, tem gente que tem um setup maravilhoso. Eu ainda não construí o meu escritório, que vai ser o próximo passo, muito em breve agora. Meu escritório com todas as minhas coisas, com os meus livros, com tudo que eu quero, para poder, enfim, dar as minhas mentorias, que eu dou muita mentoria online, né? Para quem me acompanha aqui sabe disso. Mas, enfim, mentalidade. Então, a mentalidade de abundância. Primeira coisa, ver Deus como um Pai generoso. A segunda coisa, assume a responsabilidade de multiplicação, né? E se as pessoas que convivem com você aprendessem com você tudo que você faz? Seriam pessoas prósperas ou seriam pessoas que estariam passando por desafios? Se as pessoas aprendessem com você o que você fez nos últimos 5 anos, essas pessoas teriam prosperado ou estariam passando dificuldade? Nos 5 últimos anos, né? Relacionado a relacionamento. Você teve um relacionamento próspero ou as pessoas estariam totalmente perdidas? É sobre isso que eu quero falar, sobre multiplicação. Quando a gente fala de multiplicação, é para a gente imprimir aquilo que a gente é nas pessoas. A gente está multiplicando talentos. E quando você multiplica talentos, obviamente aquela pessoa também ela vai multiplicar muito mais. Então, a sua capacidade nos últimos 5 anos, né? Ela cresceu ou ela estagnou, está paralisada? Pessoa de mente abundante, ela pensa num legado e não apenas na sobrevivência. A pessoa que está pensando em abundância, ela não quer só pagar as contas, não. Ela está pensando lá no futuro. Ela quer saber o que ela vai acessar no futuro dela, no longo prazo. Pessoas que têm mentalidade próspera pensam no longo prazo. Pensa daqui 10, 15, 20 anos. Quem quer se tornar, os lugares que quer conhecer, aonde que ela quer ir para poder sempre levar o quê? O reino de Deus. É isso que a gente precisa entender. E pessoas de mentalidade abundante, ela entende que prosperidade é apenas uma ferramenta e não um ídolo. Porque o nosso ídolo é Deus. Então, tudo que eu falo sobre prosperidade e os conteúdos que eu gero na internet, muitas das vezes são muito estratégicos. Por quê? Falar de prosperidade é um tabu. Falar de dinheiro é um grande tabu para muita gente. Tem gente que não suporta. Eu fui fazer uma crítica à mentalidade das pessoas através de uma publicação minha, e talvez você esteja aqui por ela, né, que foi agora no Rio de Janeiro, nesse show gratuito da Lady Gaga. Não tem nada contra a Lady Gaga, não tem nada contra entretenimento, não tem nada contra o show, nada, definitivamente. Muito pelo contrário, já toquei na noite. Mas o que me deixou chocado foi pessoas que passaram numa fila durante um tempo, acamparam, colocaram barracas, colocaram fralda geriátrica, isso para mim foi o ápice, colocaram fralda geriátrica para não precisar ir no banheiro e não perder a fila. Aí eu te pergunto, e se fosse para a pessoa ter um crescimento, se fosse para ela poder estar numa fila de uma faculdade, né, onde que se ela não tivesse ali, ela perderia a vaga, se fosse para um emprego, se fosse para, não sei, sabe?
Então, eu fico muito pensativo em cima disso, porque não faz sentido na minha cabeça uma pessoa ela estar disposta a passar por essa situação, mas para mudar a vida dela, ela não move nem um palito. Para mudar a vida dela, ela não dá nenhum passo. Para mudar a vida dela, ela não tem coragem de investir, ela não tem coragem de investir tempo, né, que é o mais importante, porque tem muito conteúdo gratuito na internet, inclusive esse aqui é gratuito. Estou aqui investindo meu tempo gratuitamente. E quantas pessoas estão aqui? Pouquíssimas pessoas. Por quê? Poucas pessoas vão prosperar. Isso é fato. Mas eu invisto meu tempo porque eu tenho 2 objetivos. Um, é mudar a mentalidade das pessoas que estão ao meu redor e que me seguem, e que gostam de me acompanhar, que gostam de ver os meus conteúdos. Esse é meu principal objetivo. E 2, dar uma vida confortável para minha família. E eu entendi que conteúdos transformam. E através dos conteúdos, eu consigo também colocar comida na minha mesa. A Erika me mandou mensagem aqui no Meet, deixa eu ver. Cadu, e quando temos a certeza da abundância em nossas vidas, mas estamos passando por um tempo de deserto, igual na vida de José do Egito. Érica, que pergunta maravilhosa, deixa eu te falar algo, né? O deserto ele vai sempre existir. E o deserto não é lugar de parar. O deserto não é lugar de você ficar estagnado. O deserto é lugar de caminhar. E o que é esse caminho? Se você tem a certeza dessa abundância na sua vida, o que você precisa fazer? Nesse deserto é tempo de aprendizado. O que você precisa aprender? Porque aquelas pessoas, né, que passaram pelo deserto, juntamente com Moisés, né, vamos voltar ali em Moisés, Moisés foi escolhido para poder libertar o povo, certo? E aí, primeiro José, ele estava lá preso, ele estava no Egito, e depois que José morre, o rei do Egito, né, ele toma de novo o poder, por quê? Porque o povo de José estava crescendo muito, né? Estava crescendo muito, e depois que ele morreu, que ele perdeu o governo ali, o rei do Egito ele ficou com medo de perder o controle, de perder o reinado, e aí ele começou a tornar aquelas pessoas escravos. E aí Moisés nasceu no meio desse povo, e Deus escolheu Moisés para poder tirar aquele povo que estava ali preso, né, como escravo. O que acontece? Moisés, ele bota o povo no deserto. O deserto vinha o que? O maná. O maná é o que? A provisão. Provisão de Deus. Ok? Só que aquelas pessoas, elas tinham medo. Elas começaram a murmurar em meio ao deserto. Eu estudo muito alguns arqueólogos. Estudo no sentido de acompanhar, tá? Eu vejo muitas coisas que eles fazem, inclusive tem o Rodrigo, né? Eu acho ele sensacional. E por estudos da arqueologia, dizem que aquele povo no deserto demoraria 12 dias em caminhada para poder chegar naquela cidade que emanava leite e mel. Ok? Demoraria apenas 12 dias, certo? Só que o que acontece? Demoraram 40 anos. Por quê? Porque a mentalidade daquele povo não estava preparada para poder chegar naquela cidade, que era Canaã, que emanava leite e mel. Né? E por que não estava preparado? Murmuração. Então, deserto não é lugar de murmurar, deserto é lugar de aprender. O que aconteceu, né, nesse deserto? O que está acontecendo nesse deserto que eu estou passando que eu preciso aprender? Quais são os talentos que eu preciso desenvolver? Quais são as capacidades que eu preciso construir em meio ao deserto? Né? Porque, gente, esquece essa parada de que dinheiro é o que vai fazer você ser próspero, que não é. O dinheiro ele faz parte da prosperidade, mas José, olha só, José, ele prosperou no palácio, ele prosperou na cadeia, ele prosperou quando ele foi levado como escravo. Por que ele prosperou? Porque a mentalidade dele era diferente. Ele foi escolhido para poder tomar conta de uma prisão. Ele estava preso e foi escolhido para poder tomar conta de uma prisão. Ele serviu a Faraó. Entende? Então, qual que é a mentalidade que nós precisamos ter enquanto estamos passando por um deserto? Não murmurar. E, gente, eu não estou falando que você tem que ser a pessoa extremamente positiva e tal, porque não, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos emoções. Mas todas as vezes que vier aquela mentalidade de escassez, aquela mentalidade de sofrimento, o que você precisa fazer? Você precisa entender que, cara, eu sei que eu estou passando isso aqui agora, o que eu preciso aprender? Feche os olhos, conecte com você mesmo e fala assim, cara, e fala para Deus, Deus, eu não quero murmurar agora. Eu não quero murmurar, eu preciso entender o que o Senhor quer me mostrar, eu preciso entender o que o Senhor quer construir dentro de mim, não fora. Entende? Por quê? Eu também tenho certeza que eu vou visitar a Disney, nunca fui para fora, nunca viajei internacionalmente, né? Eu nunca fui influenciado pelos meus pais, nunca foi um sonho dos meus pais. Mas eu tenho plena convicção que eu vou viajar e tá no meu mural dos sonhos. Né? Se você não tem um mural dos sonhos, já falei sobre isso em alguma dessas aulas que eu estou dando nas quartas-feiras. Eu tenho essa plena convicção que eu vou levar os meus filhos, e eu já coloquei na mente deles, vocês vão para Disney. A minha condição hoje, né, hoje, pelo que eu estou vivendo, pô, eu e Carol, 3 filhos, um atrás do outro, escadinha, foi planejamento nosso. Eu dei prioridade para isso. Tem gente que está dando prioridade para crescimento de empresa, tem gente que está dando prioridade para viagens, tem gente que está dando prioridade para várias outras coisas, para o barzinho final de semana, para as festinhas, para os eventinhos. Cada um dá prioridade para um lugar diferente. Eu dei para os meus filhos, porque eu quero construir legado.
Eu quero construir uma geração futura próspera, porque eu sei que se eu fizer a minha parte aqui, as pessoas que estão ao meu redor, elas vão também ter acesso a uma mentalidade de alguém que criou abundância. Esse é o meu legado, entende? Mas, se eu for olhar a minha condição financeira hoje, pô, se eu apertar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, pegar um cartão de crédito, pelo crédito que eu tenho na praça, eu consigo ir, mas não é o meu momento ainda. Até porque a Bela está com 2 meses. E, cara, eu quero proporcionar isso para todos os meus filhos. Entende? Posso ir várias e várias vezes nos Estados Unidos, lá na Disney? Posso, e eu tenho certeza que eu vou. Mas eu quero ir com a Bela com pelo menos 2 anos. Então, estou fazendo um planejamento, nós estamos em 2025, perdão, 3 anos. Nós estamos em 2025, começamos, inclusive, há 2 semanas atrás, fazer esse planejamento. De quê? De investimento. Gente, eu quero ir para a Disney não só para curtir Disney, eu quero ir para os Estados Unidos para poder fazer uma boa compra, para poder acessar aquilo que eu nunca tive a oportunidade, pela qual, na família que eu cresci, que eu nasci. Mas eu estou construindo isso para minha família agora. Entende? Então, esse deserto que você está passando agora tem muito a ver com aquilo que você precisa aprender. Aquelas pessoas que estavam no Egito, elas só não foram mais rápidas porque não aprenderam. Tanto é que, no final de tudo, apenas 2 pessoas acessaram a cidade que emana leite e mel, que é Canaã. Josué e Caleb. 2 pessoas. Nem Moisés, que foi escolhido para tirar o povo, ele acessou. O que eu quero dizer? Tem coisas que você vai fazer na sua vida que você não vai chegar no objetivo final que Deus tem, mas você vai ser usado para levar uma nação, que, gente, tudo tem a ver com o reino. Então, você está sendo escolhido nessa geração para levar as pessoas a um lugar. Pode ser que você não vai acessar esse lugar de promessa que Deus tem para os filhos dele, mas você vai ser usado para levar até certo ponto. Gente, quantas pessoas passam pela minha mentoria e eu consigo levar ela até certo ponto, depois ela vai sozinha, depois ela vai conectar com uma outra pessoa. Né? Tem um livro muito interessante do Thiago Brunet, que eu sou apaixonado por ele, que é especialista em pessoas. Lá fala sobre alguns tipos de pessoas que você vai ter na sua vida, que são as pessoas necessárias, que são as pessoas incontornáveis. Sabe as pessoas incontornáveis? Tipo assim, cara, tem fulano de tal que eu odeio, só que faz parte da minha família e eu tenho que aturar essa pessoa. É uma pessoa incontornável, ela vai fazer parte da sua vida e você precisa aprender a lidar com ela. Existe isso. Entende? Então, tem as pessoas necessárias, que vai ser necessária para um tempo. E vocês precisam desapegar, vocês precisam estar apegados no reino, naquilo que Deus tem para cada um de nós. Por quê? Quantas pessoas já passaram pela minha... Quando eu entendi isso, foi em 2017, essa mentalidade de que, cara, tem algumas pessoas que vão ser amigas eternas, e vão ser 1, 2 no máximo, mas tem outras que vão fazer parte da nossa vida por um tempo, e depois vai desconectar e tá tudo bem, você vai conectar a outras pessoas. Por exemplo, eu tenho amigos de infância que eu tenho muito contato através da rede social, mas a gente não anda junto. Ao mesmo tempo, tem pessoas que frequentam a minha casa, que sentam na minha mesa, que tomam café comigo. Em contrapartida, também tem pessoas que eu vou na casa delas, que eu sento na mesa delas, que eu tomo café com elas. Mas tem pessoas que já fizeram parte disso e hoje não faz parte mais, são as pessoas necessárias, que elas vão te colocar em um outro nível. Então, deserto é lugar de aprendizado, lugar de passagem, não é lugar de parar, tá? Estagnar. Porque tem pessoas que estão no deserto e falam assim, opa, e agora? O que eu vou fazer? Sentou, ficou esperando. Não, deserto é lugar de quê? De caminhar, ver oportunidades, né? Enfim. Aí, dando esse exemplo, né, de José, cara, em tempos difíceis, né, que o Egito estava passando naquela época, ele pensava como administrador e trouxe soluções, ou seja, todas as vezes que você estiver diante de um desafio, pense nas soluções, não no problema em si. Como que eu vou fazer para poder solucionar? Porque mentalidade de reino não é triunfalista, é maturidade para administrar o que Deus quer liberar. Né? E por último, gente, para a gente poder encerrar, eu quero trazer para vocês o quê? Ativação prática disso, né? Porque não adianta eu falar com vocês sobre suas crenças limitantes. Ah, dinheiro não dá em árvore. Ah, dinheiro é sujo. Ah, eu sou assim, eu nasci assim. Ah, isso não é para mim. Né? Todas essas crenças limitantes que ficam, né, batendo na nossa mente, né? Ah, quem tem muito é porque roubou e tal. Eu quero trazer para você também ativação prática. Eu sou o tipo de mentor que trago desafios, você precisa se desafiar. Primeira coisa, quem está comigo aqui, né, antes de começar a sair aí, coloca para mim o seu e-mail, o seu telefone, que eu vou te cadastrar na plataforma para as tarefas, ok? As tarefas que você vai precisar fazer. É bom você ter um ambiente no qual você vai fazer essas tarefas.
Tá? E essas tarefas, quando você tem uma plataforma ali que você preenche, ela te traz mais clareza das coisas que você precisa fazer. E eu acompanho vocês, tá bom? Então deixa aqui no chat para mim o seu número de telefone e seu e-mail e seu nome completo também, esqueci, seu nome completo. Então eu quero que você agora pegue caneta e papel, ou um bloco de notas, se você tiver aí no seu celular, enfim. Gente, essas lives, né, esse conteúdo não vai ficar salvo. Ele vai para a minha comunidade, que chama Comunidade PLB, Prosperidade à Luz da Bíblia. Essa comunidade, sim, ela é paga, ok? Você paga uma mensalidade, né, todos os meses ali. É uma assinatura anual, você só pode assinar essa plataforma anualmente, mas o pagamento é mensal, tá? Que dá R$ 50 por mês. Todos esses conteúdos vão para lá. Todas essas tarefas vão para lá. Se você não está assistindo agora, ainda, né, nesse primeiro mês, que é um mês que eu estou implementando, você vai ter a oportunidade de ver esse vídeo durante uma semana. Por exemplo, eu disponibilizei o vídeo da semana passada, hoje ninguém mais tem acesso. Quando acontece essa live aqui, eu já cancelo o acesso, então você não vai ter acesso à semana passada. Né? Quem estiver ao vivo comigo todas as quartas-feiras vai conseguir se desenvolver? Vai, muito. Só que você não vai ter reprise, ok? Aí, para você ter acesso a esses conteúdos, vai ser através da comunidade Prosperidade à Luz da Bíblia. Ela custa R$ 49,90 por mês, ok? Bom, caneta e papel, tá? Pega aí caneta e papel. Eu quero que você responda 4 perguntas. E anota aí, por favor. Quem tiver no Instagram, se quiser colocar nos comentários aí essas perguntas, vai ajudar o colega. E quem tiver aí no Meet, pode colocar aí também, tá? Qual é a primeira lembrança que você tem sobre dinheiro na sua infância? Essa é a primeira pergunta. Eu quero que você responda isso com sinceridade. Você vai anotar isso, você vai responder, depois eu vou te cadastrar na minha plataforma, e na plataforma você vai responder lá para mim também. Beleza? Então, qual é a primeira lembrança que você tem sobre dinheiro na infância? É um exercício de pensamento, ok? É um exercício mental. Eu quero que você viaje lá para sua infância, para você ter essa noção, ok? Qual é a primeira lembrança que você tem sobre dinheiro na sua infância? Anotou aí? Segunda pergunta. O que sua família te ensinou, mesmo sem palavras, sobre riqueza e pobreza? Passando para a terceira agora. Você se sente culpada, ou culpado, ou indigno, ou indigna, ao pensar em prosperar? Qual que é o seu pensamento quando a palavra é prosperidade? Você acha que você está entrando em pecado? Você acha que você é indigno de prosperar? Você acha que você está sendo culpado? Você acha que para você ganhar o outro tem que perder? Né? O que você sente em relação a isso, né? Você se sente culpado ou indigno ao pensar em prosperar? E vamos para a quarta. Que crença você precisa abandonar hoje, tá? Eu quero que você escreva isso aí. O Ané falou aqui no Meet, que dinheiro não traz felicidade, que não dá em árvore. Ó, é engraçado essa crença, né? Dinheiro, definitivamente, ele não é a raiz da felicidade, porque felicidade é estado de espírito, não tem nada a ver com dinheiro. Mas, em contrapartida, dinheiro te dá acessos, né? Que, por exemplo, pô, eu quero viajar. Se você tiver dinheiro, você viaja. E fazer uma viagem dos sonhos não vai te deixar feliz? Obviamente que vai. Mas você pode estar feliz, tá? Com aquilo que você está rompendo agora. Por quê? Felicidade é estado de espírito. E, cara, felicidade é tão simples você se sentir feliz todos os dias. É só você se... Olha como é que você pode fazer para você se sentir feliz todos os dias. Você se propõe a 5 tarefas diárias, que vai te deixar no próximo nível da sua vida, ou que vai te deixar mais próximo. E quando você completa essas atividades, você faz uma celebração diária. Pronto, ficou feliz. É muito simples, entende? Porque a felicidade não está em você obter tudo, né, todo o recurso do mundo, é você ter a possibilidade de ter muito dinheiro. A felicidade não está nisso, definitivamente, né? Mas a felicidade ela precisa estar na jornada, no caminho, e o caminho é diário, né? Por exemplo, me propus a fazer uma atividade física por 30 minutos, é uma tarefa, dá check. Me propus a fazer um devocional, ler a Bíblia, dá um check. Me propus hoje a fazer uma tarefa que vai me deixar um passo de começar a empreender, ou um passo de trocar de trabalho, ou um passo de enxergar uma nova oportunidade, né? Dá um check. E aí o que acontece? Nesses checks, no final do dia, você vê ali tudo que você fez, você vai olhar para aquilo e falar assim, caraca, hoje meu dia foi incrível, olha que felicidade. Porque quanto mais você fizer isso diariamente, daqui 5, 10, 15 anos, você vai estar em outro nível. Lembra que eu falei que a mentalidade de abundância tem a ver com médio e longo prazo, e não aquilo que você quer muito agora, né? A Celiana falou assim, ó, eu preciso abandonar as crenças de que não tenho recursos, afinal, o recurso está em mim. Perfeito, perfeito. E aí, eu quero falar para você o seguinte, né? Você pode ter todos os dons, mas se a sua mente estiver presa à escassez, vai esconder talentos. Vai esconder talentos.
ok? Deus quer filhos maduros, não servos com medo, tá bom? Eu quero deixar só um versículo final. Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, no versículo 22, eu quero hoje terminar com isso. Provérbios 13, 22. Ok? Ó, 13, 22. A pessoa de bem deixa herança para os netos. Presta atenção. A pessoa de bem deixa herança para os netos. Gente, se você está trabalhando só para você, está fazendo tudo errado. Você não está com a mentalidade de reino. O reino tem a ver com as próximas gerações. Jesus, quando Deus enviou Jesus para a Terra, ele estava preocupado com as próximas gerações. Deus enviou seu único filho para morrer na cruz, para nos salvar, para que eu e você possamos estar aqui hoje falando o nome dele. Há 2023 anos. Então, se você está fazendo algo para você, é por isso que você não prosperou ainda. Quando você estiver fazendo para as próximas gerações, eu vou falar mais. Isso choca a internet. As pessoas que não querem ter filhos, né? Elas não estão cumprindo o propósito de Deus na Terra. A pessoa de bem deixa herança para os netos. O prudente sabe onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. Por último aqui, ó, quero um desafio prático, né? Na semana passada, eu te dei um desafio de você doar dinheiro, ou doar o seu tempo, ou doar o seu talento para alguém ou para algum lugar, né? Com intencionalidade. Eu quero fazer esse mesmo desafio hoje, né? Doe alguma coisa. Quando você doa dinheiro, ou o seu tempo, ou o seu talento para alguém ou para algum lugar, isso rompe a mentalidade de retenção e ativa a de multiplicação. Semana passada eu fiz isso, eu quero que você também faça isso. Tá bom? Por quê? Não basta ser herdeiro. É preciso pensar como alguém que vai governar o que herdou. Beleza? Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Nos vemos na quarta-feira novamente, tá bom? Beijo no coração.